Era uma manhã como qualquer outra na pequena cidade de Aparecida do Norte. Maria José acordou antes do nascer do sol, como fazia há mais de 30 anos. Seus pés tocaram o chão frio da pequena casa onde criara 7 filhos, e imediatamente seus lábios sussurraram uma oração de gratidão. Obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida. Enquanto preparava o café, o aroma familiar encheu a cozinha simples. Era o mesmo ritual de sempre: água no bule esmaltado, pó de café coado na flanela amarelada pelo tempo. Nada de extraordinário, apenas o cotidiano de uma mulher trabalhadora. Mas naquele momento, algo diferente aconteceu. Ao ver os primeiros raios de sol atravessarem a janela da cozinha e iluminarem o vapor que subia da xícara, Maria José sentiu uma alegria inexplicável tomar conta de seu coração. Era como se Deus mesmo estivesse ali, presente naquele instante simples, sussurrando em seu espírito: minha filha, aqui estou eu. Neste momento comum, nesta manhã igual a tantas outras, eu me faço presente. Esta é a primeira lição que muitos de nós precisamos aprender sobre a alegria divina: ela não espera por momentos extraordinários para se manifestar. Deus não reserva sua presença apenas para os grandes milagres, para as curas espetaculares ou para os momentos de êxtase e espiritualismo. Pelo contrário, Ele escolhe habitar exatamente onde estamos, em nossa rotina, em nossos afazeres diários, em nossas responsabilidades mais mundanas. Quando Jesus caminhava pela Palestina há 2000 anos, ele encontrava o sagrado no comum. Via o reino de Deus em uma semente de mostarda, em um punhado de sal, em um pedaço de pão sendo partido. Suas parábolas eram repletas de situações cotidianas: agricultores plantando, pescadores lançando suas redes, donas de casa procurando uma moeda perdida. Cristo sabia algo que nós, tantas vezes, esquecemos: Deus se revela com mais frequência no ordinário do que no extraordinário. A vida de Maria José nos ensina isso de forma tocante. Depois daquela manhã especial, ela começou a prestar mais atenção aos pequenos momentos de seu dia. Quando varria o quintal, sentia-se conectada com a obra criadora de Deus, removendo as folhas secas para que novas pudessem brotar. Quando estendia as roupas no varal, via nas cores das peças uma pequena amostra da diversidade que o Criador colocou no mundo. Quando preparava o almoço para a família, lembrava-se de como Jesus multiplicou os pães e peixes, transformando uma refeição simples em milagre. Mas a verdadeira transformação aconteceu quando ela começou a enxergar suas dificuldades também como oportunidades de encontrar Deus. O salário apertado do marido, que antes era fonte de ansiedade, tornou-se ocasião para exercitar a confiança na providência divina. Se Deus veste os lírios do campo, murmurava ela ao separar as moedas para as compras da semana, certamente cuidará de nós também. As discussões entre os filhos, que antes a deixavam exausta, passaram a ser momentos de praticar a paciência que São Paulo descreveu como fruto do Espírito. Quando o filho mais novo chegava da escola reclamando dos colegas, Maria José via ali uma chance de ensinar sobre perdão e compaixão. Quando a filha adolescente batia à porta do quarto após uma bronca, ela reconhecia a oportunidade de interceder em oração, entregando aquela jovem aos cuidados do Pai Celestial. A mudança na perspectiva de Maria José não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual, como a transformação de uma lagarta em borboleta. Primeiro, ela começou a dedicar os primeiros minutos de cada manhã para agradecer a Deus pelas coisas simples: o teto sobre sua cabeça, a cama em que dormiu, a família que a cercava. Esse pequeno ritual de gratidão matinal foi mudando seu coração, preparando-o para reconhecer as bênçãos ao longo do dia. Depois, ela passou a conversar com Deus enquanto realizava suas tarefas. Não eram orações formais ou rebuscadas, mas uma conversa íntima e constante com aquele que ela sabia estar sempre presente. Senhor, dizia enquanto lavava a louça, assim como limpo estes pratos, purifica também meu coração. Ou ainda, Pai Celestial, enquanto costuro este botão, costura também nossa família com fios de amor e compreensão. Com o tempo, Maria José descobriu que a alegria de Deus no cotidiano não era uma emoção superficial ou passageira. Era algo mais profundo, uma paz que transcendia as circunstâncias. Mesmo nos dias difíceis, quando o dinheiro era ainda mais escasso ou quando as preocupações pareciam se multiplicar, havia uma serenidade interior que a sustentava. Era como se uma fonte de água viva brotasse constantemente em seu coração, irrigando sua alma com a presença do divino.
Esta experiência de Maria José ecoa a promessa que Jesus fez a todos nós: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitas vezes, interpretamos essa abundância apenas em termos materiais ou de grandes realizações. Mas a verdadeira abundância está na capacidade de reconhecer Deus em cada momento, de encontrar propósito sagrado nas ações mais simples, de perceber que somos participantes ativos na criação contínua de Deus no mundo. O padre Miguel, pároco da cidade onde Maria José morava, costumava dizer em suas homilias que Deus não tem pressa de se revelar em espetáculos grandiosos porque ele sabe que sua glória se manifesta de forma mais completa na simplicidade do dia a dia. Ele explicava que, quando aprendemos a ver com os olhos da fé, descobrimos que não existe momento comum ou sem importância na vida de quem busca a Deus sinceramente. O segredo está em cultivar o que os místicos cristãos chamaram de prática da presença de Deus. É a arte de viver cada momento com a consciência de que estamos na companhia do Altíssimo. Quando lavamos os cabelos, podemos lembrar de como Deus conhece cada fio de nossa cabeça. Quando caminhamos pela rua, podemos meditar sobre como Ele dirige nossos passos. Quando preparamos uma refeição, podemos refletir sobre como Ele é o pão da vida que alimenta nossa alma. Maria José descobriu que essa prática transformava não apenas sua própria experiência, mas também impactava todos ao seu redor. Seus filhos começaram a notar uma mudança na mãe. Ela estava mais paciente, mais alegre, mais presente nos momentos familiares. Seu riso tornou-se mais frequente, e suas palavras carregavam uma sabedoria e ternura que antes pareciam estar ausentes. Um dia, sua vizinha, Dona Carmen, comentou: Maria José, você parece diferente ultimamente. Tem um brilho nos olhos que não tinha antes. O que aconteceu? Foi então que Maria José teve a oportunidade de compartilhar sua descoberta. Aprendi a enxergar Deus nas pequenas coisas, Carmen. Ele sempre esteve aqui, mas eu estava ocupada demais correndo atrás de milagres para perceber os pequenos milagres que acontecem a cada dia. A conversa entre as duas mulheres se estendeu pela tarde toda. Maria José contou como passou a ver a mão de Deus no cantar dos pássaros logo cedo, no sorriso de uma criança na rua, no abraço reconfortante do marido após um dia difícil de trabalho. Explicou como cada refeição preparada com amor se tornara uma pequena Eucaristia, cada gesto de cuidado com os filhos um reflexo do amor paternal de Deus. Dona Carmen, por sua vez, começou a chorar silenciosamente. Sabe, Maria José, disse ela, eu vivo reclamando da vida, sempre esperando que algo grande aconteça para eu ser feliz. Nunca pensei que Deus pudesse estar presente na minha rotina de todos os dias. Naquele momento, duas mulheres simples do interior do Brasil estavam vivenciando uma das verdades mais profundas da espiritualidade cristã. Deus não é um visitante ocasional em nossas vidas, mas um companheiro constante que caminha conosco em cada passo de nossa jornada. A partir daquele dia, Dona Carmen também começou sua própria jornada de descoberta da alegria divina no cotidiano. Ela passou a observar como as plantas de seu quintal cresciam dia após dia, vendo nisso um reflexo da paciência de Deus conosco. Quando cozinhava para a família, lembrava-se de como Jesus se preocupava em alimentar as multidões que o seguiam. Quando arrumava a casa, pensava em como Deus é um Deus de ordem e beleza, que criou todas as coisas com perfeição. O movimento de transformação não parou por aí. Outras mulheres da vizinhança começaram a notar a mudança em Maria José e Carmen. Havia algo contagiante naquela alegria serena que elas carregavam. Durante os encontros na praça, enquanto as crianças brincavam, as conversas foram mudando de tom. Menos reclamações sobre a vida, menos fofocas sobre os outros, mais gratidão pelas bênçãos recebidas, mais encorajamento mútuo. O padre Miguel, sempre atento ao rebanho que lhe fora confiado, percebeu essa mudança durante as celebrações dominicais. A igreja parecia mais viva, as orações mais sinceras, os cânticos mais alegres. Foi então que ele decidiu dedicar uma série de sermões ao tema Deus no cotidiano, inspirado pelo testemunho silencioso mas poderoso daquelas mulheres. Meus irmãos, disse ele durante uma missa matinal especialmente concorrida, vocês já repararam como Jesus escolheu nascer não em um palácio, mas em uma simples manjedoura? Como ele cresceu não em meio ao luxo, mas em uma carpintaria comum? Como ele chamou não reis e sábios para serem seus apóstolos, mas pescadores e coletores de impostos? O padre fez uma pausa, olhando para os rostos atentos da congregação.
Isso não foi por acaso. Cristo nos ensinou que o sagrado se encontra exatamente onde estamos, no meio de nossas vidas comuns, em nossas profissões simples, em nossos relacionamentos imperfeitos. Enquanto ouvia aquelas palavras, Maria José sentiu seu coração se aquecer. Era como se o padre estivesse descrevendo exatamente a jornada que ela havia iniciado meses atrás, naquela manhã transformadora em sua cozinha. Ela olhou ao redor e viu outras mulheres assentindo com a cabeça, lágrimas brilhando em alguns olhos. A semente da alegria divina estava germinando em mais corações. Após a missa, um jovem aproximou-se de Maria José. Era João, filho de uma família conhecida, que trabalhava na oficina mecânica da cidade. Dona Maria, disse ele, com certa timidez, eu ouvi o que a senhora estava conversando com minha mãe outro dia sobre encontrar Deus nas coisas simples. Será que isso funciona também no meu trabalho? Às vezes sinto que o que faço não tem importância nenhuma. O coração maternal de Maria José se comoveu com a sinceridade daquele rapaz. Claro que funciona, meu filho, respondeu ela com carinho. Quando você conserta o carro de uma pessoa, não está apenas arrumando uma máquina. Está devolvendo a ela a possibilidade de chegar ao trabalho, de buscar os filhos na escola, de visitar um ente querido doente. Suas mãos, ungidas pelo trabalho honesto, são instrumentos de Deus servindo ao próximo. João ficou alguns segundos em silêncio, processando aquelas palavras. Nunca havia pensado em seu trabalho dessa forma. Sempre via sua profissão como algo meramente técnico, mecânico, sem maior significado. Mas a perspectiva oferecida por Maria José abria um horizonte completamente novo em sua compreensão. E quando eu erro? Perguntou João. Às vezes faço besteira no serviço, ou perco a paciência com algum cliente. Como encontrar Deus nesses momentos? Maria José sorriu com sabedoria adquirida através da experiência. Meu filho, é justamente nesses momentos que mais precisamos da presença de Deus. Quando erramos, temos a oportunidade de praticar a humildade. Quando perdemos a paciência, somos chamados ao arrependimento e à busca por crescimento. O espiritualismo. Deus não se afasta de nós nos momentos difíceis, pelo contrário, é quando ele se aproxima ainda mais, como um pai que console um filho que tropeçou. Essa conversa marcou profundamente João. Nos dias seguintes, ele começou a experimentar uma forma completamente nova de viver sua rotina profissional. Antes de começar a trabalhar cada manhã, fazia uma breve oração, pedindo a Deus para abençoar suas mãos e seu trabalho. Quando encontrava um problema mecânico particularmente desafiador, via isso como uma oportunidade de exercitar a perseverança e a criatividade que Deus lhe havia dado. Quando um cliente chegava estressado ou mal-humorado, procurava responder com paciência e gentileza, lembrando-se de como Cristo tratava as pessoas difíceis. A mudança em João não passou despercebida. Seu patrão, seu Antônio, homem rústico mas observador, comentou: rapaz, você anda diferente ultimamente. Mais concentrado, mais cuidadoso com o serviço. E os clientes estão saindo daqui mais satisfeitos. Continue assim. Mas a transformação mais significativa aconteceu quando João precisou enfrentar um desafio maior. Uma senhora idosa, Dona Rosa, trouxe seu velho Fusca com um problema no motor que ela não tinha dinheiro suficiente para pagar. Era um caso típico que, no passado, o deixaria frustrado e impaciente. Mas agora, influenciado por sua nova perspectiva espiritual, João viu ali uma oportunidade de servir. Conversou com seu Antônio e explicou a situação. Juntos, decidiram fazer o serviço pelo preço que Dona Rosa podia pagar, completando o valor com recursos próprios. Às vezes, disse João ao patrão, Deus nos chama para ser suas mãos estendidas no mundo. Esta pode ser uma dessas vezes. Quando Dona Rosa soube do que haviam feito, seus olhos se encheram de lágrimas. Vocês são anjos de Deus, disse ela, apertando as mãos dos dois homens. Naquele momento, João compreendeu de forma visceral uma verdade que Maria José lhe havia ensinado: quando servimos ao próximo com amor genuíno, experimentamos a alegria de Deus de forma extraordinária, mesmo nas circunstâncias mais ordinárias. A história de João logo chegou aos ouvidos de Maria José, que se alegrou profundamente ao ver como sua descoberta estava se espalhando e frutificando na vida de outras pessoas. Ela percebeu que havia se tornado, sem perceber, um instrumento de Deus para despertar outros à presença divina em suas vidas cotidianas.
Mas talvez o fruto mais doce dessa jornada espiritual tenha sido a transformação que aconteceu em sua própria família. Seus filhos, que no início apenas notaram que a mãe estava mais alegre e paciente, gradualmente começaram a absorver essa nova forma de ver a vida. A filha mais velha, Ana, que estava atravessando uma fase difícil na escola, passou a enxergar seus estudos não como uma obrigação chata, mas como uma oportunidade de desenvolver os talentos que Deus lhe havia dado. O filho do meio, Carlos, que sempre foi bagunceiro e desorganizado, começou a cuidar melhor de suas coisas, lembrando-se de que tudo que temos vem de Deus e deve ser tratado com respeito. O caçula, Pedro, desenvolveu o hábito de agradecer antes de cada refeição, não apenas com palavras automáticas, mas com verdadeira gratidão pelos alimentos e pela família reunida à mesa. Até mesmo o marido de Maria José, Joaquim, homem de poucas palavras e muito trabalho, começou a demonstrar mudanças sutis. Passou a chegar do trabalho e abraçar a esposa com mais carinho, a brincar mais com os filhos pequenos, a demonstrar gratidão pelas refeições preparadas com tanto amor. Embora nunca falasse abertamente sobre espiritualidade, suas ações mostravam que também estava sendo tocado pela atmosfera de paz e alegria que se instalara no lar. Uma noite, após o jantar, quando toda a família estava reunida na pequena sala assistindo a um programa na televisão, Pedro, o caçula, fez uma observação que deixou todos em silêncio. Mãe, nossa casa está parecendo com o céu ultimamente. Todo mundo mais feliz, mais bonzinho. É assim que é no céu? Maria José sentiu uma emoção profunda tomar conta de seu peito. A pergunta inocente do filho tocou em algo fundamental que ela havia descoberto. Quando aprendemos a reconhecer e celebrar a presença de Deus em nossa vida cotidiana, nossa vida terrena realmente começa a refletir algo da alegria celestial. O reino de Deus não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente que pode ser experimentada aqui e agora, em nossas casas, em nossos trabalhos, em nossos relacionamentos. Sabe, meu filho, respondeu ela, acariciando os cabelos de Pedro, eu acho que o céu não é tanto um lugar para onde vamos depois que morremos, mas uma forma de viver enquanto estamos aqui. Quando amamos uns aos outros, quando somos gratos pelas bênçãos que recebemos, quando procuramos fazer o bem, estamos trazendo um pedacinho do céu para nossa vida. Essa conversa familiar marcou um momento especial na jornada de Maria José. Ela percebeu que sua busca por encontrar Deus no cotidiano não havia beneficiado apenas a ela mesma, mas havia criado ondas de transformação que se espalharam por toda sua família e comunidade. Era como se uma pequena luz acesa em seu coração tivesse o poder de iluminar outros corações ao seu redor. Com o passar dos meses, a pequena cidade começou a experimentar uma mudança sutil mas perceptível. As pessoas pareciam mais gentis umas com as outras, mais dispostas a ajudar nos momentos de necessidade, mais gratas pelas pequenas alegrias da vida. Os comerciantes tratavam os clientes com maior cordialidade, os vizinhos se cumprimentavam com mais calor, as famílias passavam mais tempo juntas. O padre Miguel, observando essas mudanças, dedicou uma homilia especial ao fenômeno que estava testemunhando. Meus queridos irmãos, disse ele, vocês são a prova viva de que quando buscamos verdadeiramente a Deus, Ele transforma não apenas nossas vidas individuais, mas toda a comunidade ao nosso redor. Vocês descobriram o segredo que os santos sempre souberam: Deus habita entre nós, e sua alegria se manifesta através de nossas ações mais simples e cotidianas. Maria José, ouvindo aquelas palavras na primeira fila da igreja, como era seu costume, sentiu uma gratidão imensa enchendo seu coração. Ela se lembrou daquela manhã, quase um ano atrás, quando pela primeira vez percebeu a presença de Deus no vapor que subia de sua xícara de café. Quem poderia imaginar que um momento tão simples seria o início de uma transformação tão profunda? Enquanto caminhava para casa após a missa, observando as ruas familiares de sua cidade, Maria José percebeu que sua jornada de descoberta estava longe de terminar. Cada dia trazia novas oportunidades de encontrar Deus nos detalhes da vida, novas formas de experimentar sua alegria no meio das responsabilidades e desafios cotidianos. Ela sorriu ao pensar que, no fundo, não havia descoberto nada novo. Deus sempre estivera ali, presente em cada momento, em cada respiração, em cada batimento do coração. A única coisa que mudara foi sua capacidade de perceber, de reconhecer, de se alegrar com essa presença constante e amorosa. E talvez seja exatamente isso que todos nós precisamos aprender:
abrir os olhos do coração para ver o extraordinário escondido no ordinário, encontrar o sagrado no comum, descobrir que a alegria de Deus não é um prêmio distante que devemos conquistar, mas um presente que já está aqui, esperando para ser reconhecido e celebrado em cada momento de nossas vidas simples e preciosas.